Olá, boa noite. Meu nome é Júlia. Vou fazer a apresentação do projeto do artigo que está sendo escrito por mim, com coautoria da Alessandra Neves, sob orientação da professora Rebeca. O nosso tema, que vai ser apresentado no 15º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica, com o apoio da FUNADES, é a preservação do patrimônio imaterial, a relevância da proteção aos conhecimentos tradicionais no Brasil. A busca da proteção aos conhecimentos tradicionais para a preservação do patrimônio material no Brasil é um tema de extrema relevância atualmente. Por isso, nós trazemos esse projeto em que vai ser feita a análise dos mecanismos jurídicos e institucionais que são voltados à proteção dos bens culturais e materiais no ordenamento brasileiro e também como que é essa visão mundialmente através dos órgãos internacionais. De que forma ocorreu no ordenamento brasileiro o reconhecimento do patrimônio imaterial como memória viva e quais são os riscos do não reconhecimento do patrimônio imaterial que contribui para o apagamento cultural, que pode acabar enfraquecendo vínculos culturais que estruturam toda uma sociedade e grupos étnicos e raciais. Nós também vamos abordar a evolução histórica do Brasil na ampliação do conceito de patrimônio cultural brasileiro. Então, como antes, o reconhecimento de patrimônio histórico ocorria somente para os bens materiais, ou seja, aqueles que são palpáveis, e passa, com a Constituição de 88, a reconhecer também os bens imateriais, como, por exemplo, o saber fazer das baianas do acarajé. O objetivo do nosso projeto é analisar quais formas de proteção jurídica nós temos hoje no Brasil para proteger os bens culturais e materiais, focando nos mecanismos que são adotados hoje pelo IFAM, mostrar de que modo esses instrumentos contribuem para a preservação dos saberes tradicionais. Então, nós vamos fazer uma explicação de todos os mecanismos que hoje existem, de que forma eles são utilizados e como eles são importantes para a preservação dos bens culturais e materiais. A nossa metodologia escolhida foi o método dedutivo com enfoque qualitativo. Então, foi feita pesquisa bibliográfica e documental, fazendo referência bibliográfica e citações diretas a diversos materiais que vão constar em nossas referências. A nossa abordagem se baseou principalmente nas normas jurídicas nacionais e internacionais. Como eu disse, é feita uma abordagem que nós buscamos explicar quais mecanismos existem hoje para a proteção dos bens imateriais. Nós focamos especialmente na Constituição de 1988, no Decreto 3.551 de 2000, nas portarias do IFAM e nos instrumentos da Unesco, como, por exemplo, a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material, que é um item essencial no reconhecimento internacional do patrimônio imaterial enquanto patrimônio cultural. A nossa discussão gira em torno do reconhecimento constitucional e internacional do patrimônio material, e também o papel do Estado, do IFAM, que é uma autarquia federal, e dos instrumentos de salvaguarda na proteção dos saberes tradicionais, e, claro, da importância desses saberes para a nossa cultura, para o nosso povo e para a preservação da nossa identidade nacional. Como trazido anteriormente, antes da Constituição de 88, o conceito de patrimônio cultural nacional não abrangia os bens de natureza imaterial, limitando-se somente aos bens de natureza material, por exemplo, edifícios, conjuntos urbanos, paisagísticos, obras de arte, porém não reconhecendo aqueles bens que são imateriais. Então, a partir de 88, na Constituição, com o artigo 216, fica claro que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, ação e memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, os quais se incluem formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. E aí eu trago novamente como uma forma de exemplificar as baianas do acarajé. O que é patrimônio cultural? Não somente o acarajé, a comida como bem material e palpável, mas também o saber fazer das baianas do acarajé, que se torna um patrimônio imaterial. Assim como também ocorre com o pão de queijo de Minas Gerais. O que é patrimônio cultural? Não é somente o pão de queijo, porque eu posso comprar um pão de queijo no Rio de Janeiro. Porém, aquele produto, ele pertence à identidade de um determinado grupo da sociedade brasileira, de um determinado estado, né? No Brasil ocorrem muitas distinções de acordo com a região, por se tratar de um país com dimensões continentais. Então, é preciso proteger também o saber fazer nesses casos. Então, não é somente o produto, não é somente o alimento ou a dança, por exemplo, no caso do frevo, mas é o saber fazer. São os ensinamentos que existem naquele povo, que não são palpáveis, que a gente não consegue tatear, mas que fazem parte da cultura, que, portanto, devem ser reconhecidos como patrimônio cultural nacional, para que assim possam haver políticas de preservação desse patrimônio. A Unesco foi extremamente importante no contexto internacional para trazer o reconhecimento do patrimônio cultural imaterial. Uma das medidas essenciais da Unesco foi a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, que ocorreu em 2001. E lá no preâmbulo ela vai afirmar que deve ser considerada como conjunto de traços distintivos e espirituais, imateriais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou grupo social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as formas de viver em comunidade, sistemas de valores, tradições e crenças. Então, aqui surge uma definição de cultura que, por exemplo, explora aqui além das artes. Então, não é somente aquilo, novamente, que a gente consegue tatear. Não é somente uma arte, uma obra física, mas também o modo de vida de um povo, a forma de viver em comunidade, o sistema de valores. Tudo isso são coisas imateriais que fazem parte da cultura e que, se não forem consideradas patrimônio cultural e não forem reconhecidas,
assim também não poderão ser preservadas. Por isso, a importância da diversidade cultural e do reconhecimento da importância do patrimônio imaterial. Em 2005, através da emenda constitucional número 48, surge o Plano Nacional de Cultura, o início das políticas de valorização da diversidade cultural. Então, embora em 88, com a Constituição, tenha sido reconhecida a importância do patrimônio imaterial também enquanto patrimônio cultural, ainda não havia política de valorização da diversidade cultural, ainda não havia um plano de cultura. Mas a partir de 2005, com uma pequena alteração no artigo 215, a inclusão do inciso terceiro, fica claro que a lei deverá estabelecer um Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando o desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público, que conduzem à defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão de bens culturais. E que quando a gente fala em bens culturais, como eu disse, já reconhecido pela Constituição de 88, os bens imateriais como bens culturais. A formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. Democratização do acesso aos meios de cultura e valorização da diversidade étnica e regional. Por que é tão importante o Plano Nacional de Cultura? Porque é ele que vai permitir que existam políticas de valorização da diversidade cultural. Por exemplo, aqui, a formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. Porque é preciso que hajam profissionais qualificados que entendam a dimensão e a importância daquele bem cultural e material para aquele povo, para que a gente possa fomentar essa cultura e não permitir que ela se apague, para evitar qualquer tipo de apagamento étnico e racial no Brasil. A Convenção da Unesco de 2003 tem as medidas do IFAM para salvaguarda. Foi um marco fundamental definindo o patrimônio material e quais medidas de salvaguarda existem. Então, internamente, o IFAM passa a adotar instrumentos como inventários, registros e planos de salvaguarda, destacando-se os 4 livros de registro que asseguram o reconhecimento e valorização das manifestações culturais brasileiras. Um tema que vai ser muito explorado no decorrer do nosso artigo. São todos os instrumentos existentes, todas as medidas do IFAM para a salvaguarda do patrimônio imaterial cultural brasileiro. Medidas da Unesco, que foram tomadas na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Material, em 2003, lá no artigo 1º, vão as finalidades dessa convenção, que é a salvaguarda do patrimônio cultural e material e o respeito ao patrimônio cultural e material das comunidades, grupos e indivíduos envolvidos. A conscientização do plano local, nacional e internacional da importância do patrimônio cultural e material e do seu reconhecimento recíproco e a cooperação e assistência internacional. Então é importante que os órgãos internacionais tragam reconhecimento, que esse reconhecimento não venha só internamente, mas também de forma externa, para que haja cooperação e assistência internacional, visando evitar o apagamento dos nossos bens culturais. Também a conscientização do povo, em plano local, nacional e internacional, sobre a importância do patrimônio cultural e material, para que não seja esquecido a importância daquilo que, embora não possa ser tateado, embora não possa ser visto, também é patrimônio cultural e também é essencial para a preservação da nossa identidade enquanto um povo. Lá no artigo 2º, entende-se por patrimônio cultural imaterial, práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas. Como eu havia dito, a técnica do saber fazer um acarajé, tida pelas baianas, isso é patrimônio cultural imaterial. A prática do frevo, patrimônio cultural imaterial. Então, junto com instrumentos, objetos, artefatos e os lugares culturais que são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte do seu patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural imaterial, ele se transmite de geração em geração e é constantemente também recriado e adaptado pelas comunidades e grupos, em função do seu ambiente, da interação com a natureza, da sua história, e, claro, também do momento histórico que cada grupo está vivendo, gerando sentimentos de identidade e de continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Então, o artigo 2º da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Material também reconhece aqui a possibilidade de mutação do patrimônio cultural e material. Como é algo que é passado de geração para geração, é um saber ancestral, é possível que ocorram modificações, quando passadas pelo povo, de acordo com o momento histórico-cultural que está sendo vivido. O IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e as formas de proteção dos bens materiais. Qual que é o papel do IFAM, enquanto autarquia vinculada ao Ministério do Turismo, na promoção dos bens culturais do Brasil? Então, o IFAM considera como instrumento de proteção ao patrimônio material o inventário, os planos de salvaguarda, o registro e a chancela de paisagem. O registro pode ser registrado, pode ser realizado através de 4 livros, que são o livro do registro dos saberes. Lá são escritos os conhecimentos e o modo de fazer que são enraizados no cotidiano da sociedade. Como, por exemplo, o ofício das baianas do acarajé, escrito no livro no ano de 2005. O livro do registro das celebrações, onde são escritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva de trabalho, religiosidade, entretenimento e outras práticas da vida social. Por exemplo, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que ocorre em Belém, escrito no livro em 2004. O livro de registro de formas de expressão, onde são escritas as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. Por exemplo, o frevo, que eu já havia mencionado, de Pernambuco, que foi escrito no livro em 2007. O livro de registro dos lugares onde são escritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços em que se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. Por exemplo, Tava, que é um lugar de referência do povo guarani, que foi escrito no livro no ano de 2014. O IFAM define no artigo 13 o que é a ação de salvaguarda, que é um instrumento por meio do qual se desenvolvem as ações de fortalecimento e apoio à sustentabilidade cultural. Então, como eu havia dito, a ação de salvaguarda é um dos instrumentos para fortalecimento da cultura. E o plano de salvaguarda para bens registrados é um instrumento por meio do qual se realiza um conjunto de ações planejadas para a execução, visando a sustentabilidade dos bens culturais reconhecidos como patrimônio cultural do Brasil. A conclusão do nosso projeto, da nossa apresentação de tema a ser explorado, é que a proteção do patrimônio cultural e material é um compromisso essencial do Estado brasileiro, cuja responsabilidade foi expressamente reconhecida desde a Constituição de 88. E a partir desse marco, ampliou-se a compreensão de patrimônio, incluindo práticas, saberes e expressões que vão refletir a identidade dos grupos formadores da sociedade. Claro, também, a partir de 2005, com a emenda constitucional, em que torna-se obrigação estatal promover formas de conservar o patrimônio imaterial.
Então é preciso garantir a transmissão dessas manifestações culturais a todas as futuras gerações, e isso exige o envolvimento não somente do poder público, mas também da sociedade, que deve reconhecer, valorizar e participar ativamente desse processo de preservação. E é isso, essa é a apresentação do nosso projeto que vai ser desenvolvida. Muito obrigada.